Olá, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui, em primeiro lugar, para agradecer a todos vocês que estão inscritos, a todo mundo que está aí compartilhando do outro lado da telinha. Pessoal, neste exato momento, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Iremos falar sobre a prisão de mais ou menos 2 pessoas neste exato momento, a queda do ministro Alexandre de Moraes e do Luiz Inácio Lula da Silva. O Trump finalmente hoje cumpriu e decidiu oficialmente, pessoal, acabar com toda a ditadura aí dos países Brasil e Venezuela. Iremos falar também sobre a invasão que aconteceu e a queda hoje oficial do PT. Inclusive, pessoal, hoje também foi decretado a pena de morte para o ministro aí por corrupção. Doutora, no Brasil não existe. A gente vai compartilhar a reportagem. A gente vai falar também, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes liberou há poucos segundos atrás o Daniel Silveira. Iremos trazer aqui ao vivo também o doutor e desembargador, seu Sebastião, trazendo todos os detalhes sobre a anistia e também inocentado Jair Messias Bolsonaro. Lembrando, pessoal, que o Jair Messias Bolsonaro passou mal, o médico, né, de ontem para hoje, ficou na sua casa ali acompanhando o seu estado de saúde. Iremos colocar na íntegra e principalmente agora a estratégia do PL para oficialmente acabar com tudo que está acontecendo no nosso Brasil, efetivar a anistia e inocentar aí o Jair Messias Bolsonaro, libertar, né, pessoal, o Jair Messias Bolsonaro. A gente vai por partes, vamos para as principais informações neste exato momento. Pessoal, depois do que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes, que a gente vai compartilhar o que aconteceu com ele liberou o Daniel Silveira ao regime aberto, mas impôs algumas condições. Silveira deve observar uma série de condições gerais e obrigatórias com o uso aí da tornozeleira e o recolhimento domiciliar em alguns horários programados. O ministro Alexandre de Moraes, aí, a pedido da defesa do deputado Daniel Silveira, aí, vai progredir em regime aberto. No entanto, o magistrado ressaltou que o Silveira aí deve observar uma série de condições gerais e obrigatórias, como o uso da tornozeleira eletrônica e algumas proibições, pessoal, em redes sociais. Mesmo em regime aberto, ele vai obedecer o nosso deputado recolhimento domiciliar durante a semana do período noturno e integralmente nos finais de semana e feriado. A Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, deverá enviar ao Judiciário relatórios toda a semana do nosso deputado. E, pessoal, agora eu vou colocar o doutor e desembargador, seu Sebastião. Eu quero chamar bastante a atenção de vocês, a Cida chegando, a dona Antônia. Coloca aí nos comentários, pessoal, o número do like de vocês, copia e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, porque a gente vai falar sobre prisão daqui a pouquinho, pessoal. Só estou aguardando os nossos jornalistas se posicionar. Olha só. Jair Bolsonaro deve ser colocado em liberdade imediatamente. Eu te explico. No dia 18/7 de julho, foram decretadas medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. Dessas medidas, houve uma evolução que culminou com a sua prisão no dia 4 de agosto. Tudo isso dentro do inquérito 4995, onde também foi incluído o jornalista Paulo Figueiredo. Também houve uma medida cautelar contra o pastor Silas Malafaia. Mas hoje, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal. Mas não denunciou Jair Bolsonaro. Alegou que o Bolsonaro já está condenado na ação penal 2668. Mas naquela ação penal onde Bolsonaro foi condenado, não tem prisão decretada contra ele. Basta você entrar no site do STF e verificar que a prisão foi decretada nesse inquérito 4995, que hoje é citado bem no início pela Procuradoria-Geral da República. Portanto, a causa que motivou a prisão de Bolsonaro desapareceu. Ele estava acusado em coação no curso do processo e não foi denunciado por esse fato. Por questão de justiça,
se é que nós podemos, aí iria soltar Bolsonaro imediatamente, independente de pedido da defesa, que certamente apresentará esse pedido. Então, quero... Pessoal, agora eu vou colocar o nosso deputado Nicolas. Você que está chegando aqui agora pela primeira vez, coloca aí nos comentários, doutor Olívio, estou a primeira vez aqui no seu canal. Copie e cola nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo, porque essa notícia é bomba. Principalmente, pessoal, o ministro aí que roubou. Pessoal, o envolvimento do ministro e pena de morte foi decretada poucos segundos atrás. Vai dando like e vai compartilhando. Deixa eu colocar aqui o Nicolas, pessoal, primeiro lugar. É um caminho muito barato para poder anistiar todo mundo, inclusive até o próprio ministro Alexandre de Moraes, que cometeu violações de direitos humanos. Ele está sendo aplicado com uma sanção pelo o país mais democrático e o país mais sólido, né, que nós temos hoje, como um violador de direitos humanos. Então, isso não é qualquer coisa. Então, precisa de colocar o pingos nos is. Essa anistia, não vou falar nem ampla, geral e restrita, porque a anistia já é isso. Uma anistia é o caminho da pacificação do nosso país. Mas a gente sabe que tem entraves. Então, o primeiro passo é o passo na Câmara, e aí a gente não sabe como vai vir o texto. Se o texto vier a todo mundo, ok, seremos a favor da anistia, claro. Se ela vier, né, tirando diversas pessoas, é claro que nós colocaremos ali destaques para ser votado. E este é o ponto importante que eu peço para que você aí, que está vendo essa entrevista, cobre do seu deputado, para que ele vote favorável aos destaques, que obviamente coloque todos nesta anistia. E aí depois dessa batalha, obviamente, isso vai para o Senado, e aí é uma próxima batalha. Pessoal, eu vou remover a tela aqui, deixa eu compartilhar com vocês, espera aí. Estamos com 136, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Qual é o passo agora, pessoal? A anistia, então, o nosso deputado Nicolas pede bastante atenção para a gente poder cobrar dos nossos deputados e dos nossos senadores. Hoje, oficialmente, todo o Senado se voltou contra o Supremo Tribunal Federal. Todo o Senado agora está a favor, oficialmente, da anistia e contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Eu vou trazer aqui, pessoal, o detalhe que chegou para mim neste exato momento. Olha só, deixa eu compartilhar aqui. Finalmente o Senado se levantou contra o STF. Até que enfim, pessoal. E olha, atenção, o STF ele quer barrar o impeachment dos ministros, declarando a lei do impeachment inconstitucional, mas o Senado Federal foi contra. Como será que essa história vai acabar, hein? É o que eu vou te contar agora. Gente, o jogo bruto em Brasília, ele está acontecendo nesse exato momento, não só nos corredores do Congresso, ou nas comissões da Câmara, ou então no plenário do Senado, não. O jogo bruto em Brasília está acontecendo especialmente dentro do gabinete do ministro Gilmar Mendes, no STF, o homem mais poderoso da nossa república, gabinete que ele mesmo, Gilmar, chamou recentemente numa entrevista de Pátio dos Milagres. O que a gente consegue muito bem imaginar o porquê, né? Mas o jogo bruto, ele tem o olho lá em 2026, quando a direita vai tomar o poder no Senado via eleições, e tem o objetivo, esse jogo, de impedir que Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do STF venha a sofrer um pedido de impeachment. Eu vou te contar agora como que essa situação aqui vai ser decidida, mas antes, vamos entender que jogo bruto é esse, Deltan, e quem que são os jogadores. Tudo começou com duas ações propostas no STF. Uma foi proposta pelo Partido Solidariedade. Sim, gente, aquele partido, aquele do Paulinho da Força, o mesmo que se tornou relator do PL da Anistia, amiguinho dos ministros do Supremo. Esse PL da Anistia, que depois agora virou PL da dosimetria. E a outra ação proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que costuma apoiar os ministros do STF sempre, porque o jogo associativo de aumento do salarial, dos salários dos magistrados, depende totalmente da boa relação da associação e do acesso aos ministros. Os ministros, pense, os ministros não precisam de aumento salarial. Os ministros têm aí 1000 fontes de renda. Quem precisa é o juiz lá da ponta. Aí essas ações propostas são duas ADPFs, ou seja, arguições de descumprimento de preceito fundamental, que são basicamente ações que questionam se coisas são ou não constitucionais. E essas, em especial, questionam se são não constitucionais os trechos da lei do impeachment que tratam dos ministros do STF. Lei de impeachment lá de 1950. Os trechos específicos questionados são aqueles que prevêem o afastamento cautelar automático de ministros cujo processo de impeachment for aprovado, a redução de salários durante o processo e a legitimidade de qualquer cidadão de propor a denúncia.
Basicamente, gente, essas duas ADPFs, elas dizem que esses trechos que eu mencionei violam garantias da lei da magistratura que estão previstas na Constituição. Essas ADPFs, acreditem vocês, caiu nas mãos de quem? De quem? De quem? Dele, Gilmar Mendes, justamente o ministro que disse textualmente, num evento político, que o STF não vai aceitar o impeachment de ministro. Pois é, gente, como o mundo é cheio de coincidências, né? Sabe o que mais é engraçado? Gilmar falou isso um dia antes dessas ações todas caírem nas mãos dele. Que conveniente, né, pessoal? Justamente quando o sistema de distribuição lá do STF de processos ia ser auditado, mas aí o STF voltou atrás e barrou a auditagem. Falta transparência, você não acha? Concorda? Deixa o seu like aí. Pessoal, e outra coisa, agora, neste exato momento, mais um preso na CPMI, a gente vai colocar daqui a pouquinho o Sérgio Moro. Eu quero que vocês coloquem nos comentários, pessoal, se vocês confiam no Sérgio Moro, se não confia, a Tânia Maria chegando agora, a gente está ao vivo, coloca aí, doutor, o meu like é o 100, meu like é o 120, vai sentando o dedo aí, vai compartilhando, vai se inscrevendo, o seu José que não está inscrito agora, todo mundo se inscreva e vamos por partes, pessoal, olha só. 2 tipifica o crime de falso testemunho, além disso, nos termos dos artigos 301, 302, 304 do Código de Processo Penal, está caracterizado o flagrante delito. Eu sei que a nossa voz de prisão aqui se repetirá, como todas as outras, em que a pessoa será ouvida, liberada e possivelmente teremos mais uma vez. Mas há um grito na garganta de todos os brasileiros em relação a essa impunidade. Portanto, em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos brasileiros, decreto a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho. Muito bom. Determino a Polícia Legislativa que proceda imediatamente à condução do preso, com todas as garantias constitucionais, comunicando-se à autoridade judicial competente. Pessoal, mais um preso agora na CPMI. Parabéns aos parlamentares neste exato momento. Vou remover aqui e agora eu vou colocar o juiz. Isso aí, doutora, tá doida hoje. O Sérgio Moura, pessoal. Trazendo aqui os detalhes que chegou. Prepara o coração de vocês e vamos que vamos. Consta aqui 107 milhões pago pela Conafer a Santos Consultoria Assessoria Limitada entre 2021 a 2024. Esse é relatório da Receita Federal. Eu nem vou perguntar se o senhor confirma, porque, na verdade, são dados objetivos. Causou espécie para mim o senhor não conseguir descrever os serviços que a Santos Consultoria teria prestado quando o senhor pagou 107 milhões. Nobre senador, eu poderia dizer para o senhor que eu vou prestar todas as informações. Não, eu quero a informação, eu pergunto agora. Não, agora. Pessoal, meu Deus, acabou de chegar aqui para mim, o Trump declara guerra contra o ditador e planeja 100 primeiras horas de governo após a queda. Eu vou compartilhar a reportagem na íntegra. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo, que a gente está ao vivo e a notícia chegou e a gente vai passar agora. Quais são os serviços que ela prestava? Tendo em vista o relacionamento comercial por mais de uma década com esse grupo... O senhor foi alguma vez na Santos Consultoria? Não, senhor. Quantos empregados tinha a Santos Consultoria? Não posso responder para o mesmo. Vagamente o senhor não consegue nem dizer o que a Santos Consultoria fazia? Não posso responder para a Santos Consultoria. Não, mas o senhor pagou 107 milhões. Desculpe, se eu pagar 107 milhões para uma empresa, eu saberia o que essa empresa faz. Eu vou dizer para o senhor que essa empresa ajudou a realizar as ações e execuções no âmbito da Conafer. Quais ações e execuções? Melhoramento genético de bovinos, caprinos, ovinos. Está no objeto da Santos Consultoria, assessoria? Posso dizer que em vários tipos de ambiente pode ser. E o senhor nunca foi lá e nem sabe quantos empregados tem? Santos, não, nunca fui, não. A Santos Consultoria é apenas uma das empresas, das 52 empresas que fornecem serviço à Confederação. 27 milhões da Conafer foram pagos para nobres serviços e eventos entre fevereiro de 22 a janeiro 24. O que faz a Nobre Serviço? Também é do Cícero? Presta serviços, presta fornecimento de bens e serviços para a Conafer. Quais serviços? Estarei apresentando essa CPMI, quais objetivos de cada mês pago, o que foi realizado e executado. Aqui eu não tenho a objetividade da pergunta. Consta que a Nobre Serviços recebeu 27 milhões da Conafer, daí mandou 8 milhões para a Santos Consultoria, e a Santos Consultoria devolveu 7 milhões para Nobre Serviços. Pode esclarecer essas transações? Não posso aqui ditar resposta de relações de terceiros. Consta que a Two Hire Cars também é do senhor Cícero? Não posso responder, não conheço.
O senhor pagou 64 milhões, a Conafer pagou, dirigida para o senhor, pagou 64 milhões entre março 22 a janeiro 24 para a Hirecar. A casa caiu, pessoal, neste exato momento. Os suspeitos do roubo dos aposentados e pensionistas do INSS têm graves problemas de memória quando prestam depoimentos na CPMI. Confrontamos o presidente da Conafer, que recebeu mais de 800 milhões em benefícios descontados, mas não sabe sobre os prestadores de serviço para os quais pagou centenas de milhares de reais, né? Deu amnésia neste exato momento. Pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês o que chegou para mim do presidente Trump. Olha só, Trump decidiu agora que irá derrubar o regime ditatorial de Maduro, e já planeja as 100 primeiras horas de governo após a queda. Então, vai acontecer a queda hoje na Venezuela. Eu quero chamar os nossos amigos venezuelanos, a nossa amiga Corina, o Edmundo Gonzalez, que são os presidentes aí oficial da Venezuela, para estar aqui ao vivo, e principalmente hoje é a queda de um dos maiores ditadores aí, afirmou o presidente Trump. Pessoal, mulheres vivem humilhação em conferência do governo Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. O Ministério das Mulheres abrigou convidados para um encontro nacional num hotel precário, com camas sujas, baratas nos quartos e comida de origem duvidosa. E o presidente Trump, pessoal, diz que perseguirá os cartéis de drogas agora na Venezuela, não apenas no mar, mas também em terra, ou seja, força total agora. Pessoal, o médico passou a noite aí na casa do Bolsonaro devido às crises de soluço. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, pessoal, o que o Jair Messias Bolsonaro precisa fazer para ficar curado aí dessas crises de soluço. Lembrando que ele assiste aqui o nosso canal, está inscrito também aqui no nosso canal. Então, você que ainda não está inscrito, se inscreva. Você que acredita em Deus, pátria, família e liberdade, vai se inscrevendo e vai compartilhando. Pessoal, o Trump diz agora que os Estados Unidos foram ameaçados pela Rússia recentemente. Então, ele enviou hoje um submarino nuclear para a Rússia. Lula quer salvar Alexandre de Moraes da lei Magnitsky ao negociar com Trump, disse aí os membros do governo Luiz Inácio Lula da Silva. E Trump agora estranhou o silêncio e a ausência de aplausos em encontro com generais e brinca. Nunca entrei em uma sala tão silenciosa antes. Se você quiser aplaudir, aplauda. E se não gostar do que estou dizendo, pode sair da sala. Mas lá se vai a sua patente e lá se vai também o seu futuro. Pessoal, ele é curto e grosso. E, pessoal, agora os Estados Unidos também vai avaliar novas sanções da lei a ministros do STF que serão inevitáveis há poucos segundos atrás, incluindo, pessoal, o Gilmar Mendes e Flávio Dino. O governo Trump discute hoje a aplicação da lei contra os outros ministros, que é o Gilmar e o Flávio. Interlocutores disseram a mim que o motivo seria porque ambos se manifestam a apoio do Alexandre de Moraes. E, pessoal, vou remover aqui a tela com todos vocês. Peço neste exato momento, pessoal, que vocês cliquem neste link que a gente vai entrar sobre que foi decretado a pena de morte. Doutor Olívia, não tem pena de morte no nosso Brasil, mas vai mudar daqui em diante sobre o ministro aí que roubou, tá? A reportagem, o ministro roubou, foi considerado aí corrupto neste exato momento e foi aplicado a pena de morte. Eu aguardo todos vocês agora na nossa live. Peço a ajuda de vocês, dê o like, compartilha e se inscreva aí com o máximo de pessoas. Estou feliz, pessoal, pela liberdade do Daniel Silveira, mesmo com algumas restrições, mas ele já está em casa. Estou feliz também com a saúde do Jair Messias Bolsonaro, que está se regulando aí, e principalmente com o que vai acontecer daqui em diante no nosso Brasil, tá bom? Gostou da live? Gostou aqui do ao vivo? Dê um joinha, pessoal. Compartilha o máximo aí, vai se inscrevendo e principalmente se torne membro do canal. Dê o superchat, dê o valeu demais e compartilha. Compartilha porque é de graça, pessoal. E se inscreva também.